Boa noite, senhores vereadores, públicos faz presente que acompanham os trabalhos legislativos nas mídias sociais. Havendo número legal conforme a assinatura dos senhores vereadores, no livro de presença, invoco a proteção de Deus em nome do povo de Paranapuã, dou por aberto os trabalhos da 64ª sessão ordinária no dia 9 de setembro de 2024. Peço ao edil Vander Nogueira de Aguiar que façam a leitura de um trecho bíblico. Salmos de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Segundo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Terceiro, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Até aí. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da 63ª sessão ordinária realizada no dia 26 de agosto de 2024. Senhor presidente, por questão de ordem, eu peço a dispensa da leitura da ata da 63ª sessão realizada no dia 26 de agosto de 2024. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorival Silvério de Oliveira. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorival Silvério de Oliveira. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 63ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 63ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente, explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com as leituras das matérias constantes no expediente. Projeto de lei número 24, de 2 de setembro de 2024. Cria o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, FEMSAI, do município de Paranapuã e das outras providências. Daniel Júnior Ampinato, prefeito do município de Paranapuã, estado de São Paulo, no uso legais de suas atribuições, etc., faça a abertura municipal, aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento e Infraestrutura, FMSAI, destinado a apoiar e suportar ações de saneamento básico, ambiental e de infraestrutura no município. Parágrafo único. Sem prejuízo das ações de saneamento básico, ambiental, de responsabilidade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, os recursos do fundo deverão ser aplicados no custeio de obras e serviços relativos a 1. Intervenções em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando a regularização urbanística e fecundiária de assentamentos precários e de parcela do solo irregulares. 2. Limpeza, despoluição e canalização de córregos. 3. Abertura ou melhoria do viário principal e secundário, vielas, escadarias e congêneres em área de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando a regularização urbanística e fecundiária de assentamentos precários e de parcelamento de solo irregulares. 4. Provisão habitacional para atendimento de familiares em áreas de influência ou ocupadas, predominantemente por população de baixa renda, visando a regularização urbanística e fecundiária de assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares. 5. Implantação de parques e de outras unidades de conservação necessária à proteção das condições naturais de produção de água no município e reservatórios para amortecimento de picos de cheia. 6. Drenagem, contenção de encosta, eliminação de risco de deslizamentos. 7. Desapropriação de área para implantação das ações de responsabilidade do FMSAI. Artigo 2º. O Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura será constituído de recursos provenientes de repasses de recursos previstos no contrato de prestação de serviços públicos de abastecimento de água de esgoto sanitário firmado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, conforme termo aditivo, destinado a investimentos complementares
a cargo do município, dotações orçamentárias a ele especificadamente destinada, créditos adicionais a ele destinados, rendimentos obtidos com a aplicação de seus próprios patrimônios, outras receitas eventuais. Artigo 3º. Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura serão depositados em conta corrente específica da titularidade do município, sob a denominação Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, a ser aberta e mantida em instituição financeira oficial, vinculados exclusivamente ao atendimento das finalidades estabelecidas nesta lei, no contrato conforme termo aditivo e seus compromissos previstos no contrato. O Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura terá contabilidade própria e deverá manter registro de todos os atos administrativos a ele pertinente, promovendo total transparência e liberando ao pleno conhecimento e com acompanhamento da sociedade em meio eletrônicos de acesso públicos informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do fundo, bem como das ações financiadas pelo mesmo. Parágrafo 2º. O decreto do Poder Executivo deverá regulamentar em até 30 dias a organização e funcionamento do FMSAI, bem como a vinculação, mecanismo, procedimentos e responsáveis por sua gestão, observadas as premissas desta lei. A gestão do FMSAI deverá ser realizada por órgão colegiado, o qual terá competência para definir as diretrizes e mecanismos de acompanhamento, gestão, fiscalização, controle e aplicação dos recursos, aprovação das contas do fundo e remessa de informações aos órgãos e à ARCESP. O órgão colegiado responsável pela gestão do FMSAI deverá contar com representante da sociedade civil, ligado direta ou indiretamente do setor de saneamento básico. Parágrafo 5º. O saldo financeiro do fundo será transferido para o exercício seguinte. Artigo 4º. Em caso de inadimplemento de faturas de consumo ou acordos de parcelamentos por parte dos órgãos e entidades da administração direto do município de Paranapuã, a Sabesp poderá reter provisoriamente os repasses realizados ao FMSAI, observado o montante total devido em razão do inadimplemento. Artigo 5º. Caberá ao município de Paranapuã adotar a regulamentação fixada pela ARCESP, com critérios e condições para o reconhecimento tarifário do repasse de parcela da receita direta dos prestadores, regulados pela agência reguladora aos fundos municipais de saneamento básico. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. Paranapuã, 2 de setembro de 2024, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Dentro há-se a resolução, o projeto, o contrato de concessão, número 1/2024. Projeto de lei número 024, de 2 de setembro de 2024, será encaminhado às comissões. Paranapuã, 30 de agosto de 2024. Ofício número 122/24 GP para a presidência da Câmara Municipal. Assunto ofício número 49/24, requerimento número 24/2024, de autoria do nobre Edil Jean Climilson Silva. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao conto solicitado no requerimento em referência, devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário, em sessão ordinária desta conceituada Casa de Leis, de autoria do nobre vereador Jean Climilson Silva, cumpre-nos esclarecer que foi solicitado ao setor de obras a adoção de medidas de modo a recepcionar a demanda de lixo na marginal a vicinal Odilon Nogueira de Aguiar, saída para Mesópolis. A solução dar-se-á pelo aumento da capacidade da lixeira atualmente na instalada ou colocação de outra. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição do que se for necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Jean Climilson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã.
Ofício número 123/2024, GP. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao conto solicitado no requerimento em referência, devidamente apreciado pelo soberano plenário, na sessão ordinária desta conceituada Casa de Leis, de autoria do nobre vereador Vânia Nogueira de Aguiar, cumpre-nos esclarecer que se pretende, em razão de indicações pretéritas, a construção de lombadas transversais, chegando na cidade pela rodovia Henrique Risso, Avenida Luizete. Sobre o assunto, o setor de obras providenciará estudos no local, inclusive quanto ao real fluxo de veículos, tudo para constatar a viabilidade da construção pretendida. Caso se constaste a necessidade, o redutor de velocidade será construído com a brevidade possível. Seguindo ao exposto, permanecendo à disposição do que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração. Daniel Junduran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Jean Clemilson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Ofício número 124/2024, gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção com o solicitado no requerimento em referência, devidamente apreciado pelo soberano plenário, na sessão ordinária desta conceituada Casa de Lei, de autoria do nobre vereador Jean Clemilson Silva, pretende-se que o edil está preocupado com a linha de transporte de alunos universitários, com saída de Paranapuã e destino a Fernandópolis e Votuporanga. Segundo anunciou o motorista, necessita empreender maior velocidade para evitar os atrasos, eis que o veículo tem horário de saída às 17h50. Segundo ele, o horário insuficiente para que o percurso de modo a chegar a tempo para o início das aulas. Acena para a necessidade de disponibilização de outros veículos de transporte. O assunto foi passado à Secretaria Municipal de Educação, a qual esclareceu que não há necessidade de mais um veículo e que o horário de saída é suficiente para que os alunos do último ponto, Votuporanga, cheguem a tempo do início das aulas. De toda forma, em que pesa a informação acima, foi solicitado à Secretaria que entre em contato com o motorista do veículo, de modo a alterar o horário de saída do município, caso necessário, e se assim sugerido pelo motorista. Seguindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração. Daniel Junduran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Jean Clemilson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Ofício número 125/2024, gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção com o solicitado no requerimento em referência devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na sessão ordinária desta conceituada Casa de Leis, de autoria do nobre vereador Jean Clemilson Silva, cumpre-nos esclarecer que o ônibus que se encontra em frente à oficina do Dezinho apresentou problemas mecânicos no câmbio, cujas peças de reposição são difíceis de serem encontradas, eis que faltantes no mercado de reposição. Esforços ocorrem tanto por parte do mecânico quanto pela administração, no sentido de localizar as peças. Houve sucesso nesse sentido, e as peças restaram entregues no último dia 15 de agosto de 2024. Nesse sentido, são as fotografias abaixo cedidas pelo mecânico. Então, já houve o início dos concertos, cujo mecânico estimou a entrega dos serviços para o final da próxima semana, 30/2/24. E o mecânico Dezinho se prontificou a explicar todo o fato ao edil requerente. Caso tenha interesse, basta visitar junto à oficina. Seguindo ao exposto, permanecendo à disposição que se for necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Junduran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Jean Clemilson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Ofício número 126/2024, gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, e atenção quanto solicitado no requerimento em referência, devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário, na sessão ordinária desta conceituada Casa de Leis, de autoria do nobre vereador Jean Clemilson Silva, cumpre-nos esclarecer que a obra de reforma do estádio municipal ainda está em andamento. Portanto, não há atestado de conclusão relacionada à ordem inicial de serviço e termos aditivos. Seguem juntados DOC 1, valendo ressaltar que os aditivos foram somente de
de prazo. Relacionada aos pagamentos, a empresa contratada ocorreu no único relacionado aos serviços de terraplanagem e instalações para irrigação do gramado. Resta a empresa receber o valor de R$ 143.911,94, que somente será liberado após a conclusão da obra. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição do que estiver necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração. Daniel Jundura Pinato, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Jean Clemenson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Dentro se encontra a ordem de liberação de serviço e também o termo aditivo. Termo de ciência de notificação e contratos. Outro termo aditivo também. Termo de ciências e de notificação de contratos. Senhor presidente, não há mais matéria. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar de matérias de expedientes, não podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público, ao seu critério, podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda com a leitura das demais matérias constantes na pauta da ordem do dia da presente sessão. Senhor presidente, não há mais matéria. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de suas conclusões finais. E não serão permitidos à parte. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 75ª sessão ordinária a ser realizada no dia 23 de setembro, segunda-feira, em horário regimental às 19 horas. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e conduziram os decorreres do trabalho. Por fim, agradeço ao público presente. Uma boa noite.